Bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo Paes Barreto. Desde 1968, quando eu comecei a conhecer e trabalhar em centros espíritas, sempre me preocupei muito com a qualidade das palestras, das exposições e qual era a finalidade da exposição doutrinária, da reunião doutrinária. Por isso eu escrevi, lá pelos idos de 1990, 1988, esse artigo, O Orador e a Tarefa Doutrinária. Foi publicado na revista, no jornal A Senda e em vários jornais espíritas do Brasil. E hoje eu queria deixar registrado aqui para o nosso movimento, eu vou fazer a leitura desse texto, que eu acho de suma importância para que vocês debatam, pensem, reflitam. O orador e a tarefa doutrinária. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais, através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Quem falou isso? Nos domínios da mediunidade. Livro seguro da coletânea de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Depois de hoje, de 50 anos frequentando reuniões doutrinárias em casas espíritas, vivenciando e observando atentamente a rotina dessas reuniões, sentimos-nos como que coagidos sobre a oratória espírita. Fazendo hoje um retrospecto, podemos dizer que verificamos muitos acertos, mas ficamos muito preocupados com os desacertos e as distorções detectadas nas palestras que tivemos a oportunidade de presenciar ou de fatos que nos foram contados. Já presenciei mais de 500 palestras e já fiz mais de 5.000 palestras. Há, de fato, em torno desse tema um quadro preocupante. De um lado, temos as casas espíritas que ainda não deslancharam um efetivo programa doutrinário, o estudo sistematizado da doutrina espírita, com a necessária formação e aperfeiçoamento de oradores, por não priorizarem a questão. Outras existem nas quais um programa dessa ordem nunca foi considerado. Temos ainda as casas iniciantes, com todo um potencial a desenvolver, fazendo os ajustamentos necessários para o seu funcionamento, mas desligadas do movimento organizado, sem conhecer os documentos de orientação para o bom e saudável início, documentos da FEB, do Movimento Organizado Brasileiro. Vivemos uma época em que a dinâmica dos acontecimentos não admite vacilações, na medida em que os momentos atuais, típicos de um planeta em expiação e provas, trazem à tona inúmeras interrogações acerca dos mais diversos problemas existenciais vividos pela sociedade nesse instante. E o cumprimento dessa inadiável tarefa está a exigir da Casa Espírita extrema responsabilidade na difusão da doutrina espírita, objetivo para o qual torna-se primordial a completa estruturação dos departamentos de doutrina. Credencial primeira para que esteja à altura de responder com clareza e profundidade às inquietações dessa hora difícil. Como podemos ver, é de extrema importância e delicadeza a prática do serviço doutrinário, em muitos de seus aspectos. Mas o que desejamos agora é enfocar especialmente o trabalho do orador explanador espírita no bojo de todo esse conjunto, tendo em vista essa vivência a que já nos referimos anteriormente. Assim, o fazemos por considerarmos a oratória espírita algo de muito especial. Nela pode estar a entrada ampla e promissora para o entendimento da doutrina espírita ou a saída extremamente lamentável para caminhos distantes desse conhecimento que liberta. Dinâmico elemento da comunicação espírita é a oratória, uma peça importante na propaganda e na difusão do espiritismo, na sua pureza doutrinária.
devendo ser encarada com extrema responsabilidade e praticada com esmerada bagagem moral e cultural, sem prejuízo da indispensável experiência espírito-doutrinária, qualidade dos serviços. Assim, consideramos porque, quando alguém se propõe a ouvir um orador espírita, o faz no pressuposto de que ele sabe do que está falando e oferece-lhe silenciosamente um voto de credibilidade capaz de mudar metodicamente ideias ou conceitos errôneos que ali estavam arraigados, podendo isso transformar até mesmo toda uma vida. Portanto, a oratória espírita não é um compromisso qualquer, sem maiores consequências, muito ao contrário. Aquele que assume essa tarefa deixa de ser apenas um orador para transmudar-se em autêntico professor da matéria doutrinária, falando de temas evangélicos e sociais profundos, com extrema responsabilidade. E como professor, ministrando aulas para plateias atentas, interessadas e de diferentes graus de cultura e compreensão, compete-lhe ensinar e não discutir, mostrar o caminho seguro. Acima disso, o orador e professor, além de um profundo e indissolúvel compromisso com a verdade e com a pureza doutrinária, deve reunir caracteres de moralidade, de ética, simplicidade, humildade, atenção, respeito, aperfeiçoando-se constantemente na meditação e no estudo, a fim de que esse luminoso labor, assim alicerçado, alcance os fins propostos pelo Espiritismo na sua missão redentora de cristianismo redivivo. Todos os espíritas sinceros, estudiosos e afeiçoados ao bem, encontram-se convocados para o ministério do auxílio, através da difusão dos postulados espíritas, que, propiciando o perfeito entendimento das lições evangélicas, representam a medicação oportuna e urgente para a massa desesperada, o homem aturdido. Reflexões Espíritas, Viana de Carvalho, primeira edição, Editora Leal, lição 28. Todo o seu comportamento, sua postura, modo de agir, falar, estar numa reunião, silenciar-se nas horas corretas em público, assistir outra palestra, enfim, tudo passa a ser observado e serve de exemplo para outrem, um autêntico formador de opinião. Nesse contexto, a programação de explanações transforma-se em uma grave tarefa, que exige bom senso, experiência e apurado discernimento, na medida em que envolve não apenas a escolha de temas apropriados, como também a sábia escalação de oradores à altura do trabalho doutrinador. Toda essa preocupação se justifica para que as indicações não venham a recair sobre colaboradores da maior boa vontade, mas sem nenhuma preparação ou condição para o ofício. Em várias ocasiões assistimos companheiros tecerem comentários sobre a doutrina espírita de forma inadequada, sobre o sexo de maneira errada, sobre a família distorcendo pontos essenciais, sobre a mediunidade demonstrando muito pouco conhecimento das bases doutrinárias e, de outras vezes, imitando oradores mais destacados, decorando as palestras, nos seus gestos e modos de expressão verbal, decorando trechos de suas conferências, além de se apresentarem sem os devidos conhecimentos das técnicas de expressão pública, causando com essas deficiências uma insatisfação, uma sonolência e, o mais grave, confundindo os seus ouvintes no lugar de esclarecê-los. Não é isso que se espera de um explanador espírita. Quem procura uma reunião doutrinária o faz em busca de explicações claras e objetivas para as dúvidas que alimenta, esperando encontrar ali uma pessoa capaz de transmitir conhecimentos de uma forma simples e didática, com tranquilidade e firmeza, jamais uma encenação que, além de nada acrescentar às suas interrogações, desmerece profundamente os objetivos da doutrina espírita. Fatores como esses acabam provocando dois grandes males.
o de iludir os que estão no caminho certo e o de desiludir os que procuram a casa espírita pela primeira vez. Mas o que dissemos até agora não deve servir como desestímulo para a prática do serviço doutrinário. Ao contrário, deve ser tomado como um alento para uma boa preparação, com a qual podem evitar muitos erros que hoje ainda acontecem por aí, por aqui e por acolá. É comum acontecer convites irrecusáveis para uma palestra sobre um tema fácil, aparentemente, geralmente aceitos pela empolgação do momento ou pelo receio de se dizer não. É comum observarmos companheiros desavisados se oferecerem para as palestras, sem as devidas condições da humildade, colocando como única forma de servir o falar, esquecendo das outras tarefas não menos importantes da instituição. Ninguém deve ser forçado à tarefa doutrinária, pois essa é uma decisão de foro íntimo e deve ser antecedida de uma análise fria e racional de duas importantes condições pessoais sintetizadas a seguir. Será que ele tem as condições internas que a didática, que a pedagogia pede? Vocação, disposição firme de caminhar no bem, muito estudo, estudos constantes das obras básicas e suplementares. A condição externa, bom domínio da oratória e de organização, utilização correta do tom de voz, vigilância constante dos modos de se compor diante da assistência. O conhecimento espírita objetiva, reformular as atuais conceituações e transformar as estruturas vigentes, facultando a felicidade às criaturas sem o que perde a finalidade. Reflexões Espíritas, Viana de Carvalho, editora Leal. Finalmente deixamos aqui, não apenas para o aspirante ou o principiante, mas para todos os que transitam no delicado terreno do serviço doutrinário, um grave alerta daquele que consideramos o maior de todos os oradores, Jesus. O que sai da boca do homem é o que macula. Está em Mateus. Queridos amigos, nós queríamos deixar isso registrado num vídeo, para entenderem por que desde 1980 nós estamos criticando mesmo. Criticando, tem que falar, tem que criticar os erros, as não preparações, as não organizações e os temas que nós temos visto. Hoje, com o WhatsApp, a gente vê cada tema que não deve ser motivo de reunião doutrinária. Parece que não está havendo um cuidado dos dirigentes das casas espíritas e um cuidado com quem está sendo convidado. Será que ele está preparado? Será que ele tem o gabarito, a noção do que ele está fazendo? Nós queríamos deixar esse alerta. Por isso que nós publicamos esse texto há mais de 20, 30 anos e ele continua atualizadíssimo. Atualizadíssimo, como foi publicado aqui na íntegra no jornal A Senda e em vários outros jornais do nosso querido e amado Brasil. Fica aí o alerta, fica aí a nossa preocupação e a nossa mensagem de que fora da organização, da qualidade total, do estudo, do dom, não há como nós divulgarmos seriamente uma doutrina tão bela e tão importante para a reforma íntima das pessoas e do mundo. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo.